Alô, amigos e amigas da TV Senado, esse é o programa Cidadania que está de volta hoje para trazer um tema muito importante. 68 anos da consolidação das leis trabalhistas, a CLT, um conjunto de direitos sociais trabalhistas oriundos lá na era Vargas e que ainda hoje são o balizamento fundamental para os direitos dos trabalhadores, os direitos trabalhistas hoje no país. No entanto, surgem, mundo afora, uma série de questionamentos acerca dos direitos trabalhistas, há uma onda de flexibilização e isso suscita, aqui dentro também no Brasil, um debate em torno dos direitos trabalhistas. Flexibilização, aperfeiçoamento, manutenção, defesa. Os trabalhadores preocupados já realizaram aqui mesmo dentro do Senado, com a participação e coordenação do senador Paulo Paim, um ato em defesa e em comemoração desses 68 anos da CLT. Mas para aprofundar o tema acerca das variantes que cercam essa questão, nós temos aqui hoje conosco a presença de Lourenço do Prado, ele que é o coordenador do Fórum Sindical dos Trabalhadores, a quem agradeço muito pela presença aqui conosco. Boa tarde, muito obrigado. E temos também a participação de Jaci Afonso, que é o diretor de organização da CUT Nacional, a Central Única dos Trabalhadores. Muito obrigado também, Jaci, pela presença aqui. Lourenço, 68 anos de uma consolidação de leis trabalhistas é realmente um marco muito importante. Mas qual é o contexto? Porque eu vejo pelos artigos e pelas declarações das centrais sindicais, de algumas das centrais sindicais, que há preocupação acerca da possibilidade de que esses direitos trabalhistas sejam atingidos, prejudicados. Qual é a posição do Fórum Sindical dos Trabalhadores? Olha, a posição, Beto, do Fórum Sindical dos Trabalhadores, do FST, justamente de defesa e de manutenção da CLT, um instrumento que de 68 anos de idade, vamos dizer que não seja um período tão curto de vida, mas nesse período de 68 anos a CLT atingiu os objetivos de defender os direitos dos trabalhadores, especialmente daqueles que não têm tanta capacidade de luta, de organização, de conscientização. Então ela protege os trabalhadores de uma forma geral, desde a sua carteira de identidade, a sua identificação como trabalhador, a sua carteira de trabalho, até os demais pontos de proteção do trabalhador como um todo, da mulher, do menor, etc., jornada de trabalho. De maneira que a gente acha que é um documento ainda, apesar dos 68 anos, atual e que, portanto, deve ser defendido, deve ser preservado, acima de tudo, porque, especialmente aqui dentro do Congresso Nacional, existe uma onda de projetos e, inclusive, de código de trabalho que realmente retira muitos direitos e iniciativas parlamentares que não houve, essas iniciativas não foram discutidas com os trabalhadores. De forma que nós, então, por esse motivo também, nós entendemos que devemos preservar a CLT e defendê-la. Jaci Afonso, a Central Única dos Trabalhadores tem uma posição um pouco diferenciada. Porém, à luz do que está acontecendo no mundo, já mencionado, o processo de flexibilização dos direitos trabalhistas, como é que a Central Única, a CUT, se coloca em torno desse debate? Bem, agradeceria aqui o convite da TV Senado, Beto Almeida, colega de categoria, Lourenço Ferreira do Prado, tanto eu como o Lourenço somos bancários, são todos dois aqui na base dos sindicatos bancários de Brasília, mas estamos em centrais sindicais diferentes, eu estou na CUT e o Lourenço na UGT. Nós entendemos que em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, no momento em que o país estava saindo de um processo agrário e começando a industrialização feita pelo Getúlio Vargas, aquela CLT, naquele momento, ele foi e continua sendo importante do ponto de vista de uma proteção geral dos trabalhadores. Mas desde aquele período, nós sempre defendemos uma liberdade e autonomia sindical. A nossa divergência que nós temos com a CLT é o título 5, quando trata da organização dos trabalhadores. Até 1930, o movimento sindical no Brasil era livre de organização. Você não precisava pedir ao Estado a autorização de funcionamento. Então, na CLT, para migrar esse movimento sindical livre, autônomo até 1930,
para essa nova forma dentro da CLT, foi criado o imposto sindical e a unicidade sindical. Então, nós divergimos desse ponto. Nós queremos, e a mesma, quando a CUT começou a debater o salário mínimo de um acordo, quando você faz um acordo sobre o salário mínimo, você protege, e essa é a importância das campanhas feitas em defesa do salário mínimo, quando você reajusta o salário mínimo, e agora os setores conservadores já criticam o salário mínimo do ano que vem, é porque você está protegendo aquele trabalhador a nível nacional, é uma convenção coletiva nacional, um contrato coletivo nacional. Então nós achamos importante isso da CLT, esse aspecto dessa consolidação. Mas nós acreditamos que podemos aperfeiçoar essa legislação. Nós achamos que é possível isso. E de maneira alguma nós temos 100% de concordância com o Fórum Sindical e com os demais, todos os sindicatos da unidade disso, que nós queremos fazer mudanças para ampliar os direitos dos trabalhadores. Não há por parte nossa qualquer política de flexibilização. Há iniciativa de setores conservadores, setores empresariais, que tenta flexibilizar. Infelizmente, esse é um debate que a gente precisa dialogar mais com o DIAP, que é o nosso Departamento Sindical de Assessoria Parlamentar, como que a gente pode melhorar a participação dos trabalhadores no processo eleitoral. Eu acho que nós somos progressistas para votar, Beto e Lourenço, para a Presidente da República, né? Nós temos a ousadia de ter um operário Presidente da República, ter uma primeira vez uma mulher Presidente, mas votamos conservadoramente quando na eleição para deputado e senadores. Então nós vimos aqui que a representação desses setores é muito forte, inclusive uma estratégia de ocupação de espaços para não possibilitar os avanços dos trabalhadores. Então nós queremos a manutenção desses históricos direitos, mas queremos ampliar, porque o mundo mudou e temos novas conquistas a serem efetuadas. Lourenço, quais são os sinais que apresentam-se aí concretamente dentro do Congresso de que poderia estar ocorrendo um processo que causa risco a direitos conquistados pelos trabalhadores já na CLT? Bom, eu vou citar um exemplo pontual. Um debate que houve na Comissão do Trabalho relativamente à ratificação da Convenção 158 da OIT. É uma convenção que ela não dá estabilidade para o trabalhador, simplesmente ela coloca uma necessidade de o empregador, quando vai demitir, estabelecer alguma justificativa, não a demissão porque quer demitir. E simplesmente essa convenção foi rejeitada por 17 votos a 8 na Comissão do Trabalho. Esse é um exemplo. Exemplos outros, por exemplo, nós temos, em 2007, nós tivemos a apresentação de um projeto de lei de Código do Trabalho, que incorpora várias categorias profissionais dentro desse código, oriundo de um deputado de São Paulo, se não me engano, o deputado Cândido Vacareça. Um código, de certa forma, que até avança um pouco, mas, na verdade, é o seguinte: por outro lado, ele procura introduzir várias categorias profissionais dentro desse código, né, a maioria delas categorias regulamentadas, mas também eu não tenho conhecimento que esse código tenha sido discutido com o movimento sindical, não foi. E, por último, agora, já no mês de agosto, mais exatamente no mês de julho, foi apresentado um Código de Trabalho na Comissão de Trabalho. Foi pelo deputado Silvio Costa, do PTB de Pernambuco. Ele pega os 910 artigos da CLT e reduz para 270. E simplesmente revoga dezenas e dezenas de leis e decretos, etc. Um deles, inclusive, que está revogado, é justamente a lei número 605, a lei que regulamenta, que prevê, que defende o repouso semanal remunerado, que é uma lei de 1949, quer dizer, também revoga. Então, de maneira que é o seguinte: dentro do Congresso Nacional hoje, na verdade, especialmente a Câmara dos Deputados, esse veio não trabalhista é muito forte. Nós temos uma bancada sindical que defende os direitos trabalhistas e previdenciários, uma bancada muito importante, mas não é majoritária, né? Nós temos aí algo como mais de 270 deputados que se alinham no outro lado. 270 para 513 deputados, nós temos minoria. E um exemplo é essa votação na Comissão de Trabalho. Agora, comentando um pouco sobre o que com o nosso companheiro Jaci aqui, companheiro de longa data, Jaci Afonso, disse. Relativamente ao problema da estrutura sindical, nós temos hoje vigente no país, ratificado pela Convenção, pela Constituição Cidadã de 5 de outubro de 1988, a unicidade sindical,
a contribuição compulsória, a contribuição sindical obrigatória, que é um imposto, não tenha dúvida nenhuma, ratificado também pela Carta Política de 1988. E, se nós analisarmos, a unicidade no nosso país, a unicidade sindical no nosso país, ela é uma constante. Nós tivemos apenas uma carta política, a Constituição, de 1937, que previa a pluralidade sindical só, e por um período curto. Depois nós tivemos a Constituição de 1946, que ratificou a unicidade sindical, e nós estamos nessa prática e nessa visão constitucional até hoje. E eu acho que é o seguinte, a visão que nós temos ainda em matéria de organização e de conscientização, muito embora haja uma pluralidade de ideias, mas nós achamos sempre que quando você unifica, você fortalece. E quando você estabelece um processo de você pluraliza, você divide, você enfraquece. Então, de maneira que a gente acha que para o movimento sindical brasileiro, ainda nesse século, ainda é necessário a gente manter esses dois fundamentos importantes do movimento sindical, que é a unicidade, né, e também a contribuição compulsória, a contribuição sindical, que é obrigatória. Jaci, o que acontece?